Essa aula eu coloco no final do processo de redação e revisão do seu livro, mas é uma pergunta que vai te acompanhar desde o início. É sempre importante entender que um livro ser publicado por uma editora ou ser publicado de modo independente não depõe contra a sua qualidade. Se você vai publicar um livro, o livro ele tem o seu nome, ele representa o seu trabalho. Então, se for tanto de maneira independente como com uma editora, é o seu nome que está em jogo. Principalmente se você vai comercializar um livro, você deve estar sujeito às normas do direito do consumidor. Então, essas duas formas de publicação, elas não têm tanto a ver com uma questão de qualidade do texto, mas, principalmente, é de propósito do autor. Então, o que você quer com o seu livro? Qual é a finalidade do seu livro? A partir da finalidade, você pode escolher caminhos diferentes. É, Algumas coisas a gente precisa refletir. Primeiro, porque eu acho também que dizer publicar em modo independente é um pouco estranho, né? Essa expressão independente, quando diz respeito ao ser humano, nunca existe, né? Nunca existe uma independência absoluta. Aquilo que a editora não vai fazer, é você que vai ter que fazer. Então, não existe independência. Você vai depender de outras pessoas, você vai ter que dividir aí vários serviços que são importantes. Agora, acredito que uma pergunta importante que você tem que se fazer é: qual é o seu objetivo? Qual a sua expectativa com o seu livro? Então, pode ser, por exemplo, que você seja comerciante em uma cidade, turística ou não turística, e que está se aproximando uma data comemorativa da cidade. E você resolve construir um livro da comemoração dessa cidade. Talvez dificilmente vai ser um produto aceitável para uma editora, porque vai ser um número restrito de pessoas e tudo, mas pode ser que para você seja interessante, então, a publicação em modo independente. Ou imagina que você, por exemplo, trabalhe um tema muito específico, tenha um conhecimento muito específico e, ocasionalmente, dá conferências, palestras, e você gostaria de ter um livro que pudesse aprofundar temas dos quais você domina e que ocasionalmente você pode vender aquelas pessoas que acompanham os seus cursos, as suas palestras. Então, pode não ser interessante que você publique por uma editora. Ou, por exemplo, se trata de um livro digital ou um livro que você consegue fazer uma tiragem pequena e ocasionalmente você adiciona novos elementos, você faz atualizações. Pode não ser interessante publicar por uma editora. Então veja qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo. E, dependendo do tipo de livro, do público que você tenha, então você vai ter necessariamente respostas diferentes. Depois também você pode discutir as questões do curto prazo, do longo prazo, retorno financeiro, se é esse um problema, se é esse um tema para você. Então, tudo isso. Agora, entenda que quando você publica por uma editora, você pode ganhar em vários aspectos, porque o seu nome é acompanhado do nome da editora, isso pode te dar aí bastante relevância, te colocar em evidência. Porém, a porcentagem que você recebe do retorno do seu livro pode variar entre 8% e 12%. Isso aí é do preço de capa. Então, às vezes, a pessoa ela pode sentir que isso não seja suficiente em relação ao empenho, aquilo que o livro representa. Porém, se por motivo financeiro você for fazer a produção independente, você já viu que o livro ele tem vários custos e você vai ter que organizar isso tudo para poder também fazer chegar nas mãos das pessoas. Então, toma cuidado quando o assunto é retorno financeiro, porque você pode aí se perder em algumas situações, né? Então, achando que a publicação independente talvez te renda mais, você corre o risco de gastar muito tempo administrando o seu livro
e pouco tempo divulgando as ideias do livro ou até mesmo preparando outras coisas. Então, é bom olhar isso. Eu acredito que a questão financeira não deveria ser o principal elemento para decidir uma publicação independente, uma publicação por uma editora. Porém, todo esse curso ele está te ajudando a qualificar o seu livro para que possa ser apresentado a um conselho editorial, se for o seu objetivo, ou também, e é o que a gente vai entrar daqui a pouco, caso você queira você mesmo promover o seu livro, criar um plano estratégico de marketing também, esse curso te oferece isso. Passada essa ideia, então a gente pode se perguntar algumas coisas. Por exemplo, caso você queira, então, produzir seu livro a partir de uma editora. Então você deve ter consciência que a editora ela é uma empresa, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, dependendo da sua configuração, mas em si mesma ela oferece produtos e serviços. E o seu livro se encaixa como um produto. Isso é importante você levar a sério, isso é importante você considerar, porque por mais que o seu livro seja importante para você, seja como um filho para você, para a editora ele vai ter sim uma característica de produto. E até na próxima etapa, quando a gente pensar o plano estratégico de marketing, a gente vai tratar o seu livro como um produto. E isso não deve desmerecer nem deixar você chateado. Agora, toda editora ela tem a sua identidade. Lembra que a gente falava? O seu livro tem o seu DNA, tem uma identidade própria. Você, como autor, tem um estilo, tem uma linha, tem um posicionamento. A editora também. Então, dentro do portfólio, então, daquele conjunto de produtos ou mix de produtos que ela tem uma identidade. E aí você vai precisar verificar se o seu livro combina com a linha editorial, com as linhas editoriais de uma determinada editora. Então, se o seu livro se encaixa com aquilo que a editora produz, comercializa, vende e tudo mais. E também a editora tem um planejamento, ela tem uma agenda. Então, não é porque você acredita que o seu livro vai mudar todas as vidas, né, no planeta, que a editora esteja esperando o seu livro chegar. Então, ela tem o seu planejamento, ela tem a sua agenda, e você deve justamente se adequar a isso. O que seria interessante nesse momento? Você pensar uma pesquisa sobre editoras que tenham livros semelhantes a esse que você projeta. Então, seria legal você começar a fazer um levantamento, quais editoras poderiam ter interesse no meu livro? O que que o meu livro pode oferecer ao portfólio da editora? Qual é o diferencial do meu livro, né? No plano estratégico de marketing, você vai ter que responder, né? No meio de tantos livros que tratam de assuntos semelhantes, por que que eu deveria ler o seu e não um outro livro? Então, qual que é o diferencial do seu livro? Óbvio que com aquela descrição breve, todo esse conjunto, você sabe muito bem o que que o seu livro pode oferecer de específico. E depois, olhando a questão da editora, então o público-alvo da editora, a sazonalidade, né? Então não adianta você querer publicar logo um livro sobre o Natal, quando está em fevereiro. Então pode ser que a sua publicação ela tenha que ser colocada numa outra data mais próxima, conforme a sazonalidade. E também a própria editora, ela pode ter períodos nos quais ela recebe o manuscrito ou não, né? Então, quando se fala de publicar com uma editora, quais são assim as recomendações que eu poderia te dar? A primeira é essa: estuda a editora. Então, uma vez que você sabe que tem uma ou duas editoras que podem ter uma afinidade com o texto que você está produzindo, então estude a editora, veja os livros que ela tem, veja os livros mais parecidos com o seu, veja onde ela tenha lacunas, por exemplo, se de repente ela tem aquela linha editorial, mas não tem nenhum livro com o tema que você oferece, então isso seria interessante, porque pode encaixar e enriquecer o portfólio da própria editora. Depois, o relacionamento com o conselho editorial. Então você pode ter amizade com o editor-chefe, com a editora-chefe, então como pessoa, mas eles representam uma instituição, uma empresa, né? E são assessorados por um grupo de especialistas em várias áreas e que analisam os
manuscritos, né, e que eles têm responsabilidade de preservar a identidade da linha editorial, a qualidade, todas essas coisas. E eles vão dar indicações, às vezes sugestões e às vezes proporem alterações, no seu texto. Aqui vale a pena aquilo que a gente falou em relação à revisão. Você vai ter que, ser consciente que o livro é responsabilidade sua, então, naquilo que você acha aceitável, então você faz as correções. Naquilo que você acha que é duvidoso, poderia ser diferente, você deve propor um diálogo e talvez possa ter alguma situação em que você diz: essa alteração eu não quero fazer, essa alteração eu não devo fazer, e aí é uma liberdade sua. É claro que tem a consequência, pode ser que a editora queira ou não queira publicar o livro seu com ou sem a sua aquela alteração sugerida. Então, isso é importante, porém, lembra sempre que o livro é seu. Então, a responsabilidade sua como autor significa também, em algum momento, aceitar mudanças ou não poder aceitar mudanças. Porém, se o seu desejo é publicação por uma editora, esses elementos vão te ajudar aí a repensar, a se preparar. E se você está ainda construindo um livro, dependendo do seu repertório de formação, de experiência, você já pode começar a focar. Olha, eu vejo que aquela editora ela publica naquela área, mas esse assunto ainda está faltando e pode ser interessante para a editora. Observar algumas coisas, né? Obviamente, um livro mais curto ele vai ter um investimento menor e pode ser que a editora se arrisque mais. Você sendo um nome novo, é mais fácil que a editora ela publique uma obra mais simples, mais compacta, do que você tentar apresentar à editora uma enciclopédia, por exemplo. Agora, se o seu propósito se identifica mais com uma publicação independente, então qual é o caminho que você tem que fazer? Então, boa parte do que a gente fez até aqui já te ajuda em relação a preparar o seu livro, todo o processo de revisão, registro, né, a gente vai falar, disso também. Mas é importante que você entenda que você vai fazer o papel da editora. Então, várias coisas que você poderia esperar da editora, você vai ter que correr atrás para organizar, ou vai contratar pessoas que façam isso para você. Porém, mesmo assim, você deve pesquisar. Por exemplo, o assunto que você está escrevendo, desenvolvendo, o tema do seu livro, né? Há outros livros por aí semelhantes ao seu, então o que que o seu vai ter de diferencial? Depois o seu público-alvo, qual que é o tamanho dele? Isso a gente vai ver no plano estratégico de marketing, mas é importante, né? E, finalmente, é bom que você esteja envolvido com grupos de discussão. Isso a gente falou já no processo de redação do livro, né, aquele momento em você se envolver em grupos de discussão, porque aí você também vai identificando pessoas interessadas no tema que você está produzindo. Eh, com o seu desejo de publicar de maneira independente, quais são as coisas que você precisa, levar, assim, muito a sério, ter um rigor bastante organizado em relação a isso? Primeiro, garantir, né, o seu registro, a posse é sua da obra que você produziu. Então, eu vou deixar no material, complementar, você vai ter o link, por exemplo, da Câmara Brasileira do Livro, e ali você faz tudo isso que é importante. O registro autoral, você vai baixar na plataforma, né, não baixar, vai subir na plataforma, todo o seu manuscrito, né, de preferência já faz em PDF, fica melhor. E ali é o registro seu como autor, você ali já solicita a ficha catalográfica, você já solicita o ISBN, né, que é o International Standard Book Number, mas isso tudo a gente esclarece melhor também no material de apoio. E isso é o primeiro passo. Agora, se o livro, por exemplo, não te interessa, não é um problema para você se outras pessoas possam copiar o material, então talvez você não tenha necessidade, de fazer esse tipo de registro, porque tem um custo, é um custo baixo, em termos de investimento, né, é baixo, mas é um custo. Então veja, por exemplo, qual é a sua relação com o conteúdo, tá certo? Porque também se for um livro que você altere sempre o conteúdo,
então você vai ter que alterar sempre esse procedimento. Então também é importante você pensar nisso. É uma coisa que você deve caprichar bastante é na diagramação. Então eu recomendo que para esses 3 itens aí, a diagramação, a capa e a ilustração, não que você não possa fazer, mas talvez para o seu primeiro livro, vale a pena você procurar algum, profissional idôneo, né, honesto, justo, que faça para você de maneira bem profissional a diagramação. Porque a gente escreve o texto no Word, a gente faz ali uma diagramação razoável, mas tem pessoas que têm uma visão melhor para organizar a disposição das páginas, né. A gente já viu isso, mas a capa do seu livro é importante. Ela tem que criar no seu leitor um desejo de estar com o livro, não pode ser uma capa que o leitor vai ter vergonha de ler o livro no trem ou, não pode assim, né. Então você tem que pensar uma capa e alguém que faça isso de maneira profissional pode facilitar bastante para você. Mesmo também se você precisa de ilustração, de foto no seu livro, é importante que você organize. E lembrando a importância dos direitos autorais em relação à imagem. Então, se você usa numa plataforma que tem uma oferta gratuita de imagem, por exemplo, o Canva, você pode usar, mas é importante dizer de onde tirou. Tá certo? Então, e se é um profissional que faz para você, então ter ali também na ficha catalográfica o registro, né, a indicação de quem que preparou para você esses elementos. Uma outra coisa que você vai ter que fazer, como a editora faria, é a produção do livro. Então, você vai isso a gente vai ver na parte do plano de marketing, mas você vai produzir quantos livros? Então, se são livros para você comemorar as bodas de ouro dos seus pais ou o seu casamento, se é um livro para comemorar uma data do aniversário da escola, ou seja o que for. Então, quantos livros você pretende fazer? Se são livros para comemorar, você vai doar, você vai distribuir, ou talvez vender num preço baixo. Se são livros que você pretende vender, de uma maneira, como a gente diria, um pouco mais profissional, então você vai ter que levar, muitas coisas a sério. Então não adianta você produzir 2.000, 5.000 livros e não ter onde guardar. Ou não conseguir escoar tudo isso e o livro ter risco aí de mofar, de se estragar de alguma maneira. Você tem que planejar também a logística. Depois as questões fiscais, isso é importante, né, talvez seja mais adequado você planejar aí, fazer a abertura de uma pessoa jurídica ou orientado por um bom contador, também pensar como é que funciona isso, você produzir, vender livros, mesmo que não seja numa grande quantidade, mas para não ter problemas fiscais depois. E como você tem aí a função de editora, você deve documentar e arquivar tudo aquilo que se refere ao seu livro. Então, alguém prestou serviço a você, então tenha lá os comprovantes de pagamento, se houve alguma questão de contrato, organizar isso tudo é sempre muito importante. Parece bastante coisa e, de certa maneira, né, uma listinha assim razoável, mas não é o fim do mundo. Então, o que que eu te recomendo, por exemplo? Os 2 itens de cima, registro autoral, ficha catalográfica e ISBN, diagramação, capa e ilustração, às vezes, para a primeira vez, é melhor que você peça alguém que faça. Você vai pagar um pouquinho a mais, mas você vai ter chance de entender melhor e você vai se concentrar nas coisas que só você deve fazer. Então, a organização da produção, depois a questão de documentação e arquivo também. Acho que isso é interessante. Como tarefa, eu proponho a você, então, que você pense aí como é que está a produção, o preparo do seu livro, e caso você tenha, então aí você vai escolher. Caso você tenha interesse de publicar com uma editora, então procurar editoras que tenham aí alguma afinidade com a sua publicação. Ou caso você pense em publicar de maneira independente, então visite grupos de discussão, entre neles, veja o que que é discutido, veja se há outros livros ou outras coisas que são lidas semelhantes ao seu projeto de livro, projeto de trabalho, tá certo? Então nisso aqui a gente vai encerrando
esse processo de redação do livro, de revisão, e já na próxima aula a gente entra na organização de um plano estratégico de marketing. Então, como fazer com que o seu livro tenha mais visibilidade, esteja mais disponível, que as pessoas possam encontrar o seu livro, né? Um pouco a função do marketing é essa. E na próxima aula, então, a gente já inicia esse tema.